Se Deus, ele quer mudar alguma coisa na igreja, que fale com o pastor da igreja. Agora, opiniões são todos bem-vindos. Pastor, vamos fazer uma vigília. Pastor, vamos orar um pouquinho mais. Pastor, vamos evangelizar. Irmão, isso aqui é contribuir para a obra de Deus, não mudar a direção. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis o que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, em ti serão bendita toda a família da terra. Verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, queridas irmãs, para se que no momento da preparação desta palavra, eu pensei, repensei, falei, meu Deus do céu, como é difícil. É difícil. A introdução foi mais difícil ainda, pastor Devardo. Se fosse para obreiro, acho que eu teria um pouco mais de facilidade, não é, pastor José Costa? Mas trazer uma introdução para as nossas queridas irmãs, batalhadora na obra do Senhor, não foi fácil. Mas deixa eu aqui fazer uma pergunta para você. Vamos supor que o seu esposo recebe a visita de Deus. E nesta visita, Deus ele fala com teu esposo de um trabalho, de uma missão a ser realizado por ele. E ele recebe essa revelação. E ele agora teria que comunicar para a tua esposa aquilo que ele havia recebido de Deus. E a pergunta é esta: qual seria a tua resposta, querida irmã, se o seu marido, se o obreiro de Deus chegasse até você e dizer: minha esposa, nós temos que mudar do país, nós temos que sair de perto dos parentes, nós temos que sair da casa do nosso pai. Obviamente, a primeira pergunta, olha irmã, a primeira pergunta que você iria fazer seria esta: para onde nós vamos? Aí que está o problema. Deus não revelou isso para Abraão. Deus não revelou para onde eles iriam fazer missão. Mas a pergunta é que fica é: qual seria a tua atitude diante da palavra do seu esposo, diante da chamada do teu marido? Você tem opções. Vamos ver, vamos pensar que você deve ter opções. Muito bem, primeira opção, você diz: bom, se Deus falou com você, então Deus precisa falar comigo também. É uma opção. Vou fazer prova com Deus, se realmente isso procede. Bom, então está duvidando da palavra do teu esposo, que o seu esposo não recebeu a visita de Deus, está duvidando. Ou você simplesmente abaixaria a tua guarda e aceitaria com muita normalidade o que o seu esposo disse? Querida irmã, para ajudar vocês a responder essa pergunta, eu queria contar essa brilhante história da chamada de Abraão. Este homem de Deus,
Deus, quando fala com Abrão, você não vê nenhum texto no momento em que Deus fala com a mulher. Deus não fala com Sarai. Deus, ele fala com Abrão. E quando Deus ele fala com Abrão, ele diz com todas as palavras: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Agora Abraão ele teria que ter essa difícil tarefa de transmitir para a esposa esta mensagem. Aqui eu quero abrir um parênteses. Será que o teu esposo teria coragem de falar para você, devido conhecendo o seu temperamento? Aqui eu fecho o parênteses, irmão, só para vocês pensarem. Será que Abraão chegou assim: meu Deus do céu, se eu falar passar, o negócio vai fechar, o clima vai fechar, pastor Wilson, o clima vai fechar. Ela, quem sabe, está naqueles dias do TPM, que nem Rahá e Noti dá resultado, tomando 6 comprimidos por dia, não dá resultado. Ô frasquinho cor-de-rosa que não dá resultado, meu Deus, o que fazer? Será que ele teria coragem de chegar até você? Por quê? Eu acho que ele não teria coragem, Abraão não teria coragem de conversar com a Sara, se a Sara já estivesse demonstrando por algum tempo as suas insatisfação no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com o seu esposo, um estresse dentro da tua casa. Obviamente Abraão não teria coragem de falar com Sara, por causa do seu temperamento, por causa das suas raivas constantes, das suas bravezas do momento. Quando as crianças não são educadas, as crianças são agredidas por palavras. Não estou dizendo aqui xingar a criança, mas mulheres que não sabem controlar a altura da sua voz, não sabem controlar o seu temperamento, e quando se fala no momento em que está atacado, a voz altera, a voz se sobressai. E quando uma voz ela se sobressai, dá a entender que quer intimidar o ouvinte, quer amedrontar o que está ouvindo. Mas Sara não era assim, irmão, graças a Deus. E eu tenho certeza que nós temos aqui pessoas com a qualidade de Sara, glória a Deus, aleluia. Que Abraão, eu acho que não pensou 2 vezes, pastor Evaldo, em conversar com Sara. Falou: não, Sara vai me compreender, Sara vai me entender. Mas olhando um pouquinho para a época de Abraão, Deus não havia se revelado com tanta clareza. Afinal de contas, o seu pai Terá, segundo a história judaica, era fabricador de estátua. Existe uma história, irmãos, na enciclopédia judaica, não sei se posso falar aqui, mas estou dando aqui o nome do livro, pastor Evaldo, da enciclopédia judaica, que existe ali os folclórios judaicos. Não está na Bíblia, mas está nas histórias, dizendo que Abraão não estava de acordo com o business do seu pai. E um dia o pai saiu e pediu: meu filho, toma conta aí da loja. E Abraão não estava de acordo com o trabalho do seu pai, e pegou Abraão, quebrou as estátuas, um pedaço de pau, quebrou a estátua e colocou depois a madeira numa estátua maior que estava lá, colocou a madeira lá e deixou lá. E quando o pai chegou lá, falou: meu filho, o que aconteceu? O que aconteceu aqui na minha loja? Está tudo destruído. Eu falei: é pai, pois é pai, olha, é o seguinte, esse aqui, ó,
que é o maiorzinho, se discutiu contra os deuses. Aí ele ficou bravo, pegou essa madeira aqui, quebrou todos os outros deuses. Meu filho, mas é impossível. A estátua não pode pegar nada. A estátua não fala. A estátua não ouve. A estátua não anda, meu filho. Como isso pode ter acontecido? Pois é, pai, estou ouvindo a verdade do Senhor. Uma verdade do Senhor. Mas essa história, irmão, está na enciclopédia judaica, pastor Ivan. Interessante. E aí, querido irmão, Deus se revela para Abraão e diz assim: Abraão, é o seguinte, eu quero fazer um povo meu, eu quero construir uma família minha, um povo meu, e você vai ser pai de multidão. Agora imagine você, Abraão, transmitindo para Sarai toda esta visão. Toda essa visão. Meu Deus do céu, irmãos. Sabe qual foi a resposta de Sarai? Você sabe sim ou não? Diga. Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, não dói para ninguém. A Sara deu resposta para Abraão, sim ou não? Sim. Qual foi a resposta? Não deu, irmão. Quando Abraão chegou para Sara, vamos embora. Vamos sair da terra, vamos sair do meio da parede. A Sara, a Bíblia se silencia. A Bíblia chega no versículo de número 4, só assim: e partiu Abraão conforme o Senhor lhe disse. Só isso. Só isso, irmãos. Só isto. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Por que Deus não se revelou para Sara, como eu acho que todos vocês queriam uma resposta de Deus, para ter a confirmação de Deus? E pela lógica em que nós vivemos no contexto desse século 21, nós achamos normal você questionar a Deus. Deus, o Senhor falou com meu marido, então fala comigo. O Senhor revelou para ele, revela para mim. Eu não sairei daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Aí fica complicado, irmãos. Aí fica complicado. Gostaria de levar você num outro contexto, em que Deus também se chega a uma família, e nessa família Deus só fala com o homem, mas a resposta da mulher é que vai esclarecer tudo. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó. Livro de Jó, antes de Salmos, irmãos. Olha aí, glória a Deus, aleluia. No capítulo 19, versículo número 12. Juntos vieram a sua tropa perante... Não, estou lendo o versículo errado. Oh, meus amados irmãos, me perdoe. É a idade. Não é Jó, irmãos. É Ló. Então é Gênesis 19. Calma que nós estamos chegando lá, irmãos. Gênesis capítulo 19, versículo 2. Então disseram aqueles homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos
tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tirem fora deste lugar. Versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apareceram com Ló, dizendo: levanta-te, tome a tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. 16. E eles, porém, demoravam-se, e aqueles homens lhe pegaram pelas mãos, pela mão da sua mulher, pelas mãos das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-lhe para fora da cidade. Amém. Aqui, livro de Gênesis, capítulo 19, a Bíblia diz para nós que Ló, sobrinho de Abraão, recebeu a visita de 2 anjos, e esses 2 anjos tinham uma mensagem, e esta mensagem não foi comunicado para a família, mas foi comunicado para Ló, dizendo: nós vamos destruir essa cidade, porque o seu pecado já tem chegado no céu. Pega todos os que estão dentro da tua casa e sai para fora. Esta foi a ordem do verso de número 12. Os anjos esperaram uma noite toda para que pudesse sair daquela casa. Imagine você, queridos irmãos, Ló nesse momento chegando para tua esposa, para tuas filhas, para os teus 2 genros que ali estavam, dizendo: olha, mulher, filha, genros, eu recebemos aqui a visita de 2 anjos, 2 homens de Deus, e a mensagem é esta: saiamos da cidade, porque Deus há de destruir essa cidade pecaminosa. Qual foi a reação da esposa? Qual foi a reação das filhas? E qual foi a reação dos genros? Os genros zombaram. Os genros escarneceram. A mulher, queridos irmãos, nós não sabemos o que ela disse para Ló, mas o certo é que ela não se moveu do lugar, e nem se as 2 filhas. Parece que elas não acreditaram na mensagem. Parece que elas duvidaram que aqueles 2 anjos que haviam chegado na sua casa, se verdadeiramente eram anjos de Deus. O fato é que elas não se moveram, nem para a direita e nem para a esquerda. Os anjos chegaram pela manhã, e ao chegarem pela manhã, as malas não estavam prontas, o pão e a água não estavam prontos, nada estava pronto. E o anjo chegou mais uma vez e falou com Ló. Não falou com a mulher, não falou com as filhas, e nem foi atrás dos genros. O anjo mais uma vez fala com Ló: Ló, saia depressa, pega a tua esposa, pega as tuas filhas e saia daqui, porque Deus há de destruir essa cidade. E a Bíblia diz para nós que houve demora. Parece, queridos irmãos, que aquela mulher não queria ouvir a mensagem, não estava acreditando na mensagem, não estava acreditando no juízo de Deus, estava demorando, ao ponto, irmãos, que a Bíblia diz para nós: Deus, pela tua misericórdia, pegou pelas mãos das mulheres de Ló, pegou as mãos daquelas meninas e tiraram para fora da cidade. Eu posso fazer aqui uma comparação, em que Deus, quando fala com Abraão, e Deus, quando fala com Ló, quais foram a reação da sua esposa?
Qual foi a reação dessas mulheres? Ah, querida irmã, é muito perigoso. Ah, hoje você pode dizer assim: poxa, por que Deus não falou para a mulher de Ló? Por que Deus não falou para Sarai os planos de Deus para o meu esposo? Meus amados irmãos, Deus, Ele trabalha com a linha administrativa, e há coisas na administração que não se negocia. Imagine você, queridos irmãos, deixa eu tomar água. Imagine você, queridos irmãos, se o pastor está aqui pregando a palavra de Deus, o pastor está aqui administrando a igreja, e o pastor é a figura do líder levantado por Deus. E no livro de Apocalipse fala o anjo da igreja, que é o homem em que está administrando a casa do Senhor. E daqui a pouco Deus começa a usar a igreja para dar revelação. Ah, pastor, Deus revela para mim que o senhor deve fazer isto na igreja. Aí levanta a outra irmã: ah, pastor, olha, Deus me visitou perante a madrugada, e esse ministério está faltando com isso, o senhor tem que fazer isto para a obra de Deus. Ah, peraí, Deus está ferindo a sua própria administração. Se Deus colocou como líder o pastor da igreja, então que Deus fale com ele. Por que é que Deus vai atravessar a sua comunicação e dizer para os membros da igreja o que o pastor tem que fazer na igreja? Deus estaria ferindo a linha da administração. Se Deus ele quer mudar alguma coisa na igreja, que fale com o pastor da igreja. Agora, opiniões são todos bem-vindos. Pastor, vamos fazer uma vigília. Pastor, vamos orar um pouquinho mais. Pastor, vamos evangelizar. Irmão, isso aqui é contribuir para a obra de Deus, não mudar a direção. Não, pastor, se esse ministério não mudar, olha, pastor, não vai para frente não, pastor. Ah, se essa igreja aqui, pastor, não vai para frente não, pastor. Não vai para frente. Calma, irmão. Deus vai falar com o pastor se isso for verdade. Se isso proceder, Deus vai falar com o pastor. Por esse motivo administrativo, quando nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus formou o homem e a mulher, Deus ele disse assim para Adão: comerás do fruto livremente e guardarás da árvore da vida, e não comerás dessa árvore. A ordem foi para Adão. Adão transferiu essa ordem para Eva. Deus não falou isso para Eva. Uma coisa é você ouvir uma ordem, outra coisa é você transmitir esta ordem.